Graça e paz, amados, como é precioso nós olharmos para a palavra de Deus e saber que estamos numa batalha espiritual. Essa é a verdade sobre a nossa vida. E graças a Deus que o Senhor tem nos capacitado e nos dado armas espirituais para lutarmos uma guerra espiritual. Eu fico pensando assim, quais as habilidades que nós temos com essas armas espirituais? Se são armas, precisa ter um conhecimento para usá-las. E quando se trata de armas espirituais, a oração é uma das armas espirituais. E a minha pergunta é, você sabe como usar a oração? Como buscar em oração? Como interceder em oração? Eu vejo que às vezes nós nos metemos em encrenca por não conhecer o poder que nós temos. Quando sempre eu falo isso, eu lembro de uma história que ilustra muito bem o que estamos falando, que uma tribo de indígenas atacou um vilarejo de trabalhadores. E os homens estavam então num trabalho fora daquele vilarejo, quando aquela tribo indígena atacou aquele vilarejo e levou as mulheres e as crianças. Quando os homens voltaram do trabalho, aquele vilarejo estava vazio. E isso causou um desespero naqueles homens. Eles entrando nas casas não acharam as mulheres nem as crianças, mas ali estavam as espingardas, os revólveres, como era um vilarejo bastante retirado, eles tinham armas em casa. Os índios não levaram as armas porque eles não conheciam o que aquelas armas podiam fazer, não tinham entendimento. Qual foi a surpresa? Aqueles homens se armaram, todos eles, e foram em busca das suas famílias, mataram todos os índios e resgataram as suas mulheres e os seus filhos. Às vezes nós estamos assim, nós temos armas e nós não sabemos usar, não sabemos para que usar, não temos habilidade para usá-las. Por isso, a Bíblia diz aqui que nós temos um acusador que causa ciladas, né, que proporciona ciladas na nossa vida. E aqui Apocalipse vai dizer que foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Ou seja, o diabo está sempre armando cilada, nos acusando, muitas vezes na terra e muitas vezes no céu. Agora, como vencemos isso? Com armas espirituais. 1 João 2, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, como o diabo arma ciladas para nós pecar. A palavra-chave aqui é pecado. Cilada, pecado. O que é? Coisa que afronta a Deus, nos separa de Deus. Então, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Agora o verso 9 de 1 João 1 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o diabo arma ciladas para nós pecar. Nós lutamos contra o pecado. Nossa luta maior é contra a nossa carne, né? E o diabo sabe disso e proporciona situações para nós ceder à tentação da nossa carne. E agora diz aqui que nós temos um advogado junto ao Pai. E esse advogado, ele é a propiciação, ele tem o poder de pegar aquela acusação, aquele escrito de dívida que chegou, né? E aí ele pega e Jesus diz, o Silvano errou aqui, mas ele se arrependeu, ele confessou e eu paguei o preço. E Jesus rasga o escrito de dívida que era contra mim e contra você. Não somente contra mim, mas contra toda a humanidade, contra o mundo inteiro que se arrepende. Então não fique pensando que o Senhor perdoa assim, aleatoriamente. Não. Pecado tem nome, tem endereço e pecado precisa ser confessado.
e o Senhor cancela toda a legalidade. Todo o preço Jesus já pagou na cruz do Calvário. Então, é tão lindo quando entendemos isso, que o Senhor é fiel e justo para perdoar. Mas só perdoar ainda ficaria uma mancha no nosso currículo. E aí vem Jesus e lava, Ele purifica de toda a injustiça. O Senhor nos deixa brancos, limpos, alvos diante da sua presença. Senão nós não podemos nos achegar a Deus. Como é precioso entender isso e não viver na prática do pecado. Se todavia nós pecarmos, temos que correr confessar e o Senhor perdoa e nos purifica. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Ele apaga toda a injustiça sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe.